Aqui. Tá legal, beleza. Agora estamos gravando. Estamos gravando e eu vou compartilhar minha tela. Isso. Vamos lá. É isso aqui. Prova 22. Prova 22, deixa eu ver. O senhor que fez esse desenho? Sim. Esse é o meu Bonito. desenho. Obrigado. O meu desenho do pergaminho. Quando eu dou aula. Quando eu dou aula, geralmente, quando eu chego no resultado, eu boto um pergaminho e volto assim, né? É a minha forma de ficar diferente do que todo mundo faz, que é botar um retângulo. Mas isso é quando eu estou com paciência e tempo. 7ª questão, deu letra C. Vamos ver que questão é essa. Tá? Para se cadastrar em um site de compras na internet, Arthur recebeu em seu celular via SMS como senha o número 782469. Ao digitá-lo, não percebeu e trocou a posição de 2 algarismos vizinhos, um ao lado do outro, né? 2 consecutivos, assim, de forma que obteve um número menor. Então, por causa da troca, o número ficou menor. Essa é a interpretação dessa frase. A diferença entre o número da senha que Arthur recebeu em seu celular e o número da senha que ele digitou é um número formado por... Ok, vamos descobrir esse negócio com base nessas informações. As informações que estão aí nos permitem descobrir algumas coisas. A principal delas é que, se eu troquei de lugar 2 números e o número diminuiu, é porque o número com valor absoluto maior, o valor absoluto, o valor do dígito, do algarismo, o valor do algarismo, ele foi colocado para uma casa menos valiosa do que a que ele estava. Então, como eram 2 consecutivos, eu comparo, por exemplo, o 7 com o 8. Se o 7 vier para cá e o 8 vier para lá, o número aumentaria, né? Porque o 8 estaria passando para a centena de milhar. O 8, que é o maior, estaria subindo de posição. Então, não é com 7 com 8. O 8 com 2, que já está circulado, que é o que eu preciso. É quando o número mais para a direita é menor, né? Que é o 2. O 2 vai subir para cá e o 8 descer para a unidade de milhar. É a única coisa que diminui esse número aqui. Todos os outros consecutivos, o número está em ordem crescente. O 2 é menor que o 4 é menor que o 6 é menor que o 9. Nenhum outro par de números ia ter o efeito de diminuir a senha. Então, é 782469 menos 728469. Como os outros algarismos não estão se mexendo, eu só preciso fazer a subtração de 82 e preencher esses daqui à direita com zeros. Foi o que eu fiz aqui e aqui. Eu só preciso fazer o 82 menos o 28, e o resto é zero, tá? Para saber a diferença. Porque se eu pusesse o 469 aqui, eu ia ter que botar o 469 no outro também. O 7 aqui, o 7 no outro também. Então, não precisa de nada. Só precisa desses 3 zeros e da subtração 82 menos 28, que dá esse 54 aqui. E aí, você vai vendo as alternativas. 54 dezenas de milhar. Não. São 54 unidades de milhar. É a letra C. Tá? Letra C. 5 dezenas de milhar e 4 centenas. Aqui o 4 estaria nas centenas. Isso aqui que está errado. Né? Aqui que está errado. 6 dezenas... Não tem nenhum 6. O 6 já está errado. 64 unidades de milhar. Está errado aqui o 60. Tá? A letra C. Alguma dúvida nisso? Não. Ficou claro por que eu não preciso de Não. nada além desses zeros aqui? Por que eu não preciso do 469? Porque se eu pusesse ele aqui, eu ia botar no outro. Então, não precisava mesmo.
Aqui é uma questão que tem um pouco de álgebra, que é quando você representa números com letras, né? Típica situação em que você escolhe o número, está escolhido aqui, no primeiro passo, escolher um número. Chamei esse número de n. No segundo passo, adicione uma unidade a ele e multiplique tal soma por ela mesma. Então, eu adicionei uma unidade ao n, ele passa a se chamar n mais 1, e multiplique tal soma por ela mesma. Então, eu pego o n mais 1 e multiplico por n mais 1. Acontece que n mais 1 multiplicado por n mais 1 fica n ao quadrado mais 2n mais 1. Eu não sei se vocês já viram essa matéria aqui. Tá? Eu já, Essa professor. matéria. Quem não Na viu... escola não, mas no curso sim. Quem não viu pode pensar num quadrado. Se a medida é n mais 1, pode ser que o n esteja aqui e o 1 aqui. Então, aqui também é n e aqui também é 1. A área desse quadrado aqui, desse quadrado menor aqui, é esse termo. A área desse quadradinho lá em cima é 1 vezes 1. Então, é esse termo aqui. E esses dois retângulos, cada um deles tem base 1 e altura n. Então, a área dele é base vezes altura 1 vezes n dá n. Mas como são dois, fica assim. Tá? Terceiro passo, subtraia uma unidade do resultado obtido. Ou seja, eu vou pegar esse quadradinho aqui e sumir com ele. Então, eu fico somente com isso daqui. Eu tiro esse 1 fora. Tá? Então, isso daqui eu fiz desse jeito aqui. N ao quadrado mais 2n mais 1, menos 1. O mais 1 cortou com menos 1 e ficou só isso aqui. Aí, divida o resultado obtido no terceiro passo pelo número escolhido no primeiro. Aí, tem que fazer essa divisão. N ao quadrado mais 2n dividido por n. São essas três áreas aqui, tá? A área do quadrado, que era n por n, e a área dos dois retângulos, dividido por n. Então, dividir por n, eu tiro o n da área, fica só o 1. Se eu tirar o n dessa área, fica só o outro n. Se eu tirar o n dessa área, fica só o outro 1. Então, ficou n mais 1 mais 1. Peguei n mais 2. Aí tem uma terceira fase do problema, que é se aplicarmos tal processo aos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10, e somarmos todos os resultados, obteremos como resposta 1. Olha só, se eu pegar o n mais 2, ou seja, que é o sucessor do sucessor, e calcular do 1, vai dar 3. Do 2 vai dar 4. Do 3 vai dar 5. Desse 4 aqui, o n mais 2 dele vai ser 6. Desse n aqui, n igual a 5, n mais 2 vai ser 7. N igual a 6, o n mais 2 vai ser 8. E continuar até chegar no 10, cujo n mais 2 dá 12, e somar, qual é o número que eu vou obter. E aí, aquele macete de somar 3 mais 4 mais 5 mais 6 até mais 12, você soma na contramão 12 mais 11 mais 10 mais 9 mais 4 mais 3. Verticalmente, cada uma das composições, 3 mais 12 dá 15, 4 mais 11 dá 15, 5 mais 10 dá 15, 6 mais 9 dá 15. Não esquece que se você está somando na mão e depois na contramão, você está somando 2 vezes o que você quer. Então, você tem que dividir por 2 no final, né? Eu vou mostrar isso já já. Bom, eu tenho 10 parcelas de 15. Portanto, eu tenho que fazer 15 vezes 10, que dá 150. Só que esse 150 não é o número que eu estou procurando. O 3 mais 4 mais 5 mais 12 é metade do 150
e o 12 mais 11, até 3, descendo, é a outra metade. Cada um deles responde com 75. Tá? A soma que eu quero é um desses 75 aqui. É múltiplo de 25. O resto é falso. Número primo, 75 não é primo. Desculpa aí, gente. Mãe tem que atender. Alô, mãe? Oi. Eu tô dando aula agora, tá, mãe? Posso te falar? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Desculpa, gente. Home office. Aqui, 75, número primo não é, divisor de 100 não é. Você vai ver que o múltiplo de 25 é a única que dá. É a única que dá. É um sorriso aqui do Lucas. Número cujo algarismo das unidades... essas aqui estão trocadas. Está trocada aqui. O número cujo algarismo das unidades é 7 e o outro é cujo algarismo das dezenas é 5. Então, se as dezenas fossem 7 e as unidades 5, isso estaria certo. Essa questão dá trabalho, ela envolve algumas técnicas, né? Envolve um pouco de álgebra no começo e depois envolve aquela soma de números consecutivos, que tem aquele macete, enquanto você ainda não sabe uma matéria do ensino médio chamada progressão aritmética, você tem uma fórmula para isso, mas você, por enquanto, se vira fazendo essa soma aqui na mão e depois uma soma na contramão e depois dividindo o total geral, porque você dobrou a soma que você queria. Vamos para a próxima. Durante um treinamento dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, foi distribuído um mapa de uma região minada, representada pela cor cinza na malha quadriculada abaixo. Aqui. Formada por quadrados idênticos de 1 quilômetro de área. Então, eu assinalei que esses quadrados aqui, que tem 1 quilômetro de área aqui, esses quadrados aqui, tá? Esse quadrado aqui tem 1 quilômetro de área. E é para você saber quantos quadrados tem, né? É para você contar os quadrados que estão dentro do triângulo. Só que a melhor forma de contar os quadrados que estão dentro do triângulo é você cercar o triângulo do jeito que eu cerquei aqui e depois tirar os triângulos retângulos que estão em volta. Tipo assim, eu cerquei com uma figura aqui que tem um número certinho de quadrados. Aqui em roxo eu fiz que a base dele está 6. E a altura dele também é 6. Então, 6 vezes 6 é 36. 36 é a área desse quadrado aqui. Aí eu vou tirar a área laranja, que é esse triângulo cuja base é 2 e a altura é 6. Tá? Então, essa área laranja que eu vou tirar. Tem esse daqui, que está com essa bola amarela aqui, que é esse daqui, base 4 e altura 4, está aqui a base 4 e a altura 4. Tá? E tem esse verde claro aqui, que a altura é 2 e a base é 6. Aqui. Eu vou tirar esses caras todos. Ainda fui um pouco mais esperto, que esse daqui e esse daqui são iguais. Eu posso juntá-los num retângulo, que aí eu não tenho que dividir por 2, já que eu vou ter que multiplicar por 2 logo na seguida. Então, 6 vezes 2 é 12. Só esse daqui que é diferente, que é 4 vezes 4 sobre 2, essa conta vai dar 8. Então, eu tenho que tirar 12 e tirar 8. É a mesma coisa que tirar 20. Dos 36, tirando 20, sobra 16. Tá? Essa é a solução mais rápida que eu encontrei. Tá bom?
É bem provável, é bem possível que vocês tenham feito diferente. Mas alguma dúvida em relação à explicação da forma que eu fiz? Não? Não. Não? Que bom. Bom. Vamos lá. Eu gosto de comentar a questão de critério de divisibilidade sempre fazendo aquele aprimoramento, né? Em todo vídeo que cai a questão de critério de divisibilidade, por exemplo, divisibilidade por 3, que tem nessa questão aqui, eu sempre comento daqueles números em que você teria trabalho pra caramba se você não soubesse o que eu comento. Por exemplo, um número como 4.693.879. Isso aqui é divisível por 3? O que você precisa fazer para saber se esse número é divisível por 3? Aí os alunos Somar falam assim, tudo? Somar todos os algarismos? somar todos os algarismos e o resultado é divisível por 3. Aí eu digo assim, não professor, mas tem precisa mais somar fácil. todos. Não precisa somar todos. Você não precisa somar os que são múltiplos de 3, porque eles não vão influenciar no final das contas. O 6 você pula, o 9 você pula, o 3 você pula, e esse 9 você pula também. Já não precisa somar, já tem muito trabalho poupado aqui. Se você enxerga que 8 mais 7 é múltiplo de 3, você também pula toda essa parte. 8 mais 7 é 15, 15 é múltiplo de 3. Sobrou esse 4 aqui. E aí, o número não é múltiplo de 3, ele dá resto 1, porque o 3 daria resto 0, o 4 dá resto 1. Tá? Então, você agiliza muito a coisa. Pode ser que nessa questão aqui, os números sejam pequenos o suficiente para isso não fazer tanta diferença, mas eu faço questão de dizer. Por exemplo, esse número aqui, se eu quero saber se ele é múltiplo de 3, o 6 não precisa ser somado. Esse que é o meu ponto. Você só soma o 1 e o 4. 1 e 4 dá 5. Então, ele deixa resto 2, porque o 5 está 2 acima do que daria resto 0. Bom, vamos lá. Ao somar o número de 3 algarismos 507 ao número 614, obtém-se o número de 4 dígitos 1191. Tá? Se 1191 é divisível por 3, qual é a soma dos possíveis valores do m? Bom, esse número, para ser divisível por 3, se eu somar todos os algarismos, tem que ser múltiplo de 3. Mas olha só, tem o 1 e 1 aqui. Quanto que é a soma de 1 mais 1 mais 1? É 3. Então, o 1 mais 1 mais 1, o 1 mais 1 mais 1 somados dá um múltiplo de 3 que você pode ignorar. E aí só depende do n. Para ele ser múltiplo de 3, o n vai ter que ser 0, 3, 6 ou 9. Tá? Tá. E esse número aqui, ele vai ser múltiplo de 3 se o m também for 0, 3, 6 ou 9. Tá? Porque o 5 mais 7 dá 12. Se o 5 mais 7 dá 12, o 12 você é múltiplo de 3, você pode jogar fora. Mas não foi nem com isso que eu fiz, não. Eu sei que o que aconteceu? O que eu queria? Ah, tá. Eu tenho essa conta aqui. Essa conta, ela... Ah, não, mas eu ainda não sei o M, né? Onde é que eu fiz a conta? Espera aí, deixa eu afastar um pouco. Ah, tá. É o seguinte, eu somo esse cara com esse e dá esse. Certo? Se esse é divisível por 3, esse cara é divisível por 3, e se esse aqui que eu calculei o resto é 2, então esse cara tem que dar resto 1. Foi assim que eu raciocinei. O 507 tem que ter resto 1.
para juntar com o resto 2 do 614 e formar um múltiplo de 3 no total. Tá? Se o 500 tem resto 1 e o 5 e o 7 juntos têm resto 0, então o m tem que deixar resto 1 na divisão por 3. Aí ele só tem essas 3 possibilidades, 1, 4 e 7. Eu testei cada uma delas, tá? E todos serviram. Tá? Eu testei o m valendo 1, ficou essa soma aqui. Testei o m valendo 4, ficou essa soma aqui. Testei o m valendo 7, ficou essa soma aqui. Tá? Então, todos serviram. E aí ele quer saber qual é a soma dos possíveis valores de m. Eu tenho que somar esse 1 com esse 4 com esse 7, e aí dá 12. Vou voltar e vou repetir esse raciocínio aqui. Como é que eu cheguei à conclusão de que esse número tinha que dar resto 1 na divisão por 3? Tá? Eu tenho o 507 somado com 614, dando o 1191. Esse cara é múltiplo de 3 porque foi escrito isso. Então, se eu dividi-lo por 3, qual vai ser o resto dele? Se eu dividir esse cara por 3, qual vai ser o resto? 0. 0. Esse cara aqui, ele não tem ninguém encoberto. Eu calculo o resto dele somando os algarismos que precisa somar, que é o 1 e o 4. 1 mais 4 dá 5. E 5 dividido por 3 dá resto quanto? 2. Ora, eu vou somar esse camarada com 1 que dá resto 2 e tem que chegar no que dá resto 0, que é o múltiplo de 3, esse cara só pode ter resto quanto? 1, que é o que completa. Que 1 mais 2 dá 3, que é resto 0. É assim que eu concluí que esse número que tinha que dar resto 1. É essa a conclusão aqui. E daqui eu tiro os possíveis valores de m. Eu fui cauteloso em testar todos os 3 valores para saber se a soma não está dando nenhum chabu. Não estava, todos serviram. Então, 1 mais 4 mais 7, que é 12, que é a resposta. Está claro? Tá Vou embora. claro. Sim. Dobradura. Professor Crocker, após dobrar 3 vezes, dobrou 3 vezes. Aqui a folha de papel de formato quadrado, com forma de cada figura, obtém um triângulo de 18 centímetros de área. Aquele cinza ali tem 18 centímetros de área. Aí o que eu fiz? Eu imaginei o quadrado completo, né? Porque o 18 centímetros de área seria isso aqui. Aí eu fiz uma cópia dele e colei nele. 18 mais 18, 36. Ou 2 vezes 18, 36. E daqui, já que esse quadradão tem a área 36, o lado dele só pode ser 6. 6 vezes 6 é 36. Tá? Tirei a raiz quadrada de 36. Né? E com base nisso, eu vou reconstituindo. Agora é da direita para a esquerda até chegar a essa conclusão aqui. Então, vamos lá. Se isso aqui é 6, né? Se isso aqui é 6, aqui está o 6 e o 6 do outro lado. Portanto, esse total aqui é 12. Então, aqui é 12, aí aqui também fica 12. E quando eu desdobro, o quadrado ficou completo com 12 para tudo quanto é lado. Sem trocadilho. 12 para tudo quanto é lado. Então, os lados desse quadradão aqui são 12. O perímetro é a soma dos 4 lados. 4 vezes 12 é 48. Aí essa parte final é perímetro, a definição de perímetro, né? Soma dos 4 lados do quadrado. Tranquilo. Legal essa questãozinha, né? Finalmente, a questão 12. Questão 12. A questão 12 feita
de forma honesta, é você ir fazendo o caminho de quem ainda não faz ideia do que vai acontecer. Tá? No ano do 97º aniversário do Colégio Militar de Fortaleza, a prova da Olimpíada Interna de Matemática trouxe essa questão. Considere P o número obtido da soma 1 mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2 vezes 3, mais 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, mais reticências, é uma continuação, onde você continua o padrão, até 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes reticências até vezes 97. Ou seja, eu multiplico o 1, depois o 1, né? 1 sem ninguém, aí depois a multiplicação do 1 vezes o 2, depois a multiplicação dos 3 primeiros, depois a multiplicação dos 4 primeiros, depois a multiplicação dos 5 primeiros, dos 6 primeiros, do 7º primeiro, e vou calculando cada uma dessas multiplicações, e no final eu somo todas aquelas que são até a multiplicação dos 97 primeiros números inteiros. Esses números, que são a multiplicação de 1 até um determinado número natural, têm um nome. Eles são uma importante definição matemática chamada fatorial. Por exemplo, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 até vezes 97 se chama fatorial de 97 e tem esse símbolo 97 com um ponto de exclamação em seguida. Tem gente que lê esse símbolo assim, 97 fatorial. A leitura correta não é 97 fatorial, a leitura correta é fatorial de 97. No ensino médio vocês vão ver o motivo disso, quando vocês estudarem uma coisa chamada função. O fatorial é uma função. Então, essa é uma função calculada em 97. A função fatorial, então, a gente chama fatorial de 97. E eu somo todos os fatoriais até o de 97. Olha, o primeiro é 1. O segundo é 1 vezes 2, que é 2. O terceiro é 1 vezes 2 vezes 3. Isso dá 6. Está aqui a terceira linha. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 é 24. Está aqui a quarta linha. Depois do 24, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Você não precisa refazer a multiplicação, não, porque você tem o resultado do 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 dando 24. Você aproveita esse 24 e só multiplica ele por 5. O 24 vezes o 5, deixa eu chegar um pouquinho para trás para poder escrever esse truque, essa aceleração. O 24 vezes o 5 dá 120. Aí você aproveita o 120, multiplica ele por 6, dá 720. Multiplica o 720 por 7 para chegar no 5.040 e assim sucessivamente. Só que ele quer o seguinte, ele quer o algarismo das unidades desse número P. Então, supondo que eu tenha terminado de fazer isso, porque o fatorial de 97 é um número que é descomunal de grande, é enorme, né? Imagina, você vai multiplicando por números cada vez maiores. Obviamente não é para você fazer essa multiplicação toda, mas vamos supor que aqui no final você tivesse o fatorial de 97 e você fosse somar tudo. Se eu quero só o algarismo das unidades, o que ele está interessado é na soma dessa primeira coluna aqui. O 1 mais esse 2, mais esse 6, mais esse 4, mais esse 0, mais esse 0, mais esse 0, e todos os números que estão aqui na casa das unidades. Eu quero saber qual é o algarismo das unidades aqui no final. Mas se você é bom observador, você vê que está dando 0 daqui para frente. Daqui para frente, todos eles vão dar 0. Então, eu só preciso somar os primeiros. É ou não é? Daqui para frente vai ser 0. E, espera aí, por que não vai deixar nunca mais de ser 0? Porque você está com um número que termina em 0 e está multiplicando por coisas. O 120 é múltiplo de 10, porque você já multiplicou por 5 e pelo 2 que estava aqui atrás.
2 vezes 5 é 10. Então, os fatoriais todos são múltiplos de 10 do 5 em diante. Do 5 em diante, os fatoriais nunca vão deixar de ser múltiplos de 10. Tá? Então, para sempre. Inclusive o 97 termina em 0. Então, você só precisa somar os 4 primeiros aqui, resultados, para saber o algarismo das unidades. E ainda dá sorte que aqui esses dois últimos 6 mais 4 dá quanto? 10. Então, forma mais um 0 aqui e o vai 1 não interessa, porque já está na casa das dezenas. Então, é só esse 1 mais 2 aqui. No final, você só precisava ter somado os dois primeiros. Todo o resto aqui vai ser múltiplo de 10. O resto aqui. Daqui para cá. Então, você só precisa desses daqui. Letra B, 3. Caramba, hein? Seria interessante a gente fazer, para ver se vocês entenderam esse raciocínio, qual seria o algarismo das dezenas. O algarismo das dezenas, a gente não precisa ir tão longe. Sabe por quê? Porque ele vai se tornar 0 logo, logo. Tá? Eu vou até fazer aqui. Reescrevendo. Vamos pegar a ideia. Pegar a ideia, botar esse laranja. Então, o fatorial de 1, o fatorial de 2, o fatorial de 3, o fatorial de 4, o fatorial de 5, esse é o de 6, esse aqui é o de 7. Quando você vai multiplicar por 8, você obtém o próximo. Então, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 0, 0 mais 3, 3. 8 vezes 5, 40. Aí você vai multiplicar esse aqui por 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Vai 1. 9 vezes 3, 27, com aquele 1 que foi, fica 28, vai 2. 9 vezes 0, nada, com o 2 que foi, já está em 2. Aí 9 vezes 4, 36. Agora eu vou multiplicar por quanto? Por 10. Por 10. Multiplicar por 10 é só chegar esse número para a esquerda aqui, ó. 3, 6, 2, 8, 8, 0, 0. Depois eu vou multiplicar por 11, por 12, por 13, mas esse camarada aqui, ele é múltiplo de 100. E todos os fatoriais seguintes são múltiplos de 100, porque eu só estou multiplicando, nunca estou dividindo, então aquele 100 nunca tira. Nunca tira. Então eu só preciso fazer a soma daqui para cima para saber o número das dezenas. Então, cuidado que aqui agora esse 6 vezes 4, esse 6 mais 4 aqui interessa, tá? Então eu fiz 1 mais 2, que dá o 3. Esse daqui dá 10, então tem um vai 1. Tá? Tem um vai 1. E aí eu somo esse 1 com esse 2, com esse 2, com esse 2. Olha, peraí, aqui tem um 10, né? 2 mais 2 mais 2 é 6, mais 4 é 10. Aqui tem outro 10. Então, aqui zerou, né? Aqui zerou, ficou 1. Então, o algarismo das dezenas vai ser 1. Então, esse P ali, o final dele é 1, 3. O algarismo das unidades é 3 e o das dezenas é 1. Ok? Vocês entenderam isso aqui que foi feito? Sim. Eu entendi, professor. Sim. Beleza, a gente foi até um pouco além do que a questão pedia. Tá? Eu vou anunciar aqui na sala aqui. Espera aí, terminar de stop share. Vou ali para a sala do WhatsApp. Terminei. Terminei. Deixa eu voltar aqui para saber se nos participantes tem gente professora aqui. Não.
Não tem. Então, eu vou encerrar aqui. Cadê o record aqui? Stop recording.